Então, vamos lá. Dúvidas? Eu acabei correndo um pouco nesse final agora, porque a gente já falou disso algumas vezes no dia de hoje, né? Então, e aí vocês podem perguntar assim, mas esse negócio da temperatura, é bobeira saber esse negócio da temperatura, cai em questão, tá? Questão 9. Dentre os sistemas obturadores do canal radicular abaixo, qual utiliza a gutapercha nas suas duas fases de apresentação comercial? Obtura 2? Não é, né? A gente olhou lá que a obtura 2 usa a fase... Qual fase que a obtura 2 usa? A fase beta. Tá? Alfacil, eu nem conheço. Maxipadem é exatamente essa. Tá? Considerando as técnicas termoplastificadas para a obturação do sistema de canais radiculares, qual não pode ser assim classificada? Exatamente. Tagger. Tá? Ela não é a híbrida de Tagger. Obtura 2, atualmente é o sistema de aplicação por injeção mais utilizado para a gutapercha. De acordo com Cohen, que faz essa afirmação no livro dele, a temperatura do material liberado pode variar entre 60 e 138. A causa mais comum de extravasamento excessivo de material obturador, além do ápice, é... Exatamente. O objetivo principal da obturação do sistema de canais radiculares é promover um selamento adequado e o consequente sucesso do tratamento endodôntico. Observe as afirmativas abaixo. A eliminação de bactérias é obtida totalmente através do preparo químico-mecânico. O selamento coronário adequado não é relevante para o sucesso do tratamento endodôntico. Devido à solubilidade dos materiais seladores temporários, após o término do tratamento endodôntico, a restauração definitiva deve ser feita o mais rápido possível. E aí, de acordo com as possibilidades aqui de respostas, qual é aquela que está correta? A eliminação de bactérias é obtida totalmente através do preparo químico-mecânico. Ok. Selamento coronário adequado não é relevante? Não. Devido à solubilidade dos materiais seladores temporários, após o término do tratamento endodôntico, a restauração definitiva deve ser feita o mais rápido possível. De fato, a restauração deve ser feita o mais rápido possível, mas não é por conta da solubilidade dos materiais seladores temporários. Tá? Ela deve ser feita o mais rápido possível para evitar que os dentes sofram fraturas e também para evitar a percolação de bactérias para o interior do sistema de canais radiculares já obturado. Tá? Não é somente solubilidade dos materiais seladores temporários. Tá? Porque alguns seladores temporários nem são tão solúveis assim. Tá? O ionômero de vidro não tem essa solubilidade tão enorme como diz essa questão aqui. Tá? Sobre o momento adequado para a obturação do canal radicular, então a resposta é a letra A. Tá? Sobre o momento adequado para a obturação do canal radicular, podemos afirmar, exceto o canal deve estar o mais limpo possível, com máxima remoção de irritantes. Tá certo, não tá? O canal deve estar adequadamente ampliado de acordo com a sua anatomia. Vamos guardar essa aí. O canal não deve ter a presença de exudato. Tá certo. O paciente não deve apresentar dor espontânea. Tá certo. O paciente pode apresentar sensibilidade à percussão. Tá errado. Tá? Inclusive o gabarito.
Gabriel está dizendo que é a letra B. Na verdade, é a letra E. O momento adequado é quando o paciente não tem mais dor, a percussão também. As técnicas de obturação do sistema de canais radiculares variam segundo a direção com que se deve compactar a gutta-percha e a temperatura que se deve aplicar. Correlacione as colunas abaixo, associando as técnicas de obturação aos materiais instrumentais utilizados em seguida, assinale a afirmativa que apresenta a sequência correta. Condensação vertical de onda contínua. Injeção de guta termoplastificada. Técnica de Maxi-Paden. Carreador com gutta-percha termoplastificada. A gente tem que fazer uma associação aí, né? Número 1. Condensação vertical de onda contínua. Qual é ele aí? System B. System B. Injeção de guta termoplastificada. Obtura. Técnica de Maxi-Paden. Termocompactador guta condensor. Não é isso? Isso aí. Carreador com gutta-percha termoplastificada. Obviamente, o único que está faltando que é o Thermafil. Correto? Dúvidas? Então a resposta certa é 3, 4, 2, 1. Letra C. A técnica híbrida modificada para obturação dos canais radiculares consiste na associação da técnica de Maxi-Paden, que utiliza compactadores semelhantes à lima Hedstrom invertida, com a técnica da condensação lateral. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. O motor de baixa rotação deve girar o compactador sempre no sentido anti-horário. Não. Sentido horário, tá? O micromotor tem que estar voltado ali para a direita, né? O compactador deve ser inserido a uma distância de 2 milímetros aquém do CRT, do comprimento real de trabalho, né? Nos canais retos ou de pouca curvatura. Compactador deve ser introduzido girando... Não, a letra C está errada. Compactador deve ser introduzido girando? Não. Compactador deve ser inserido dentro do canal, sem rotação, e lá dentro é que você ativa a rotação. O compactador deve ser retirado do interior do canal radicular, sem nenhum tipo de pressão sobre um dos lados da parede do canal. Também não. Você tem que tirar ele girando, né, e de alguma forma pressionar para algum lugar para essa gutta-percha se soltar do termocompactador. Então, eu tô achando 2 milímetros muito perto, né? Mas enfim, a resposta certa que está dizendo é esse aqui. A B. Deixa eu fazer um confere dessa questão também depois. 16. Alguma dúvida? Tá. Bom, a última parte é uma parte mais rapidinha. Vocês estão dispostas ainda? Que é o tratamento em dentes polpados e dentes despolpados. Tratamento de dentes polpados. Indicações em casos de pulpites agudas irreversíveis. A gente falou bastante isso naquela aula de emergências, né? Em pulpites crônicas, a paciente está ali apresentando uma dor já
nesse dente há algum determinado período de tempo, não é uma dor aguda, mas ele apresenta uma pulpite crônica. Tratamentos de canais por finalidade protética e ou periodontal. E reabsorções internas. Isso é extremamente importante. Reabsorções internas em dentes com vitalidade, elas evoluem muito rapidamente. Então, quanto antes você puder intervir, melhor para o paciente. Se nada for feito, pode acontecer comunicação com o meio externo, dependendo do grau de reabsorção interna desse dente. Então, a reabsorção interna é causada pela própria inflamação do tecido pulpar, e se você ainda tem tecido pulpar, essa reabsorção acontece muito rapidamente. Então, quanto antes você puder intervir, melhor. Bom, Euque Siqueira fala sobre o tratamento de dentes polpados. O sucesso do tratamento depende de não introduzir micro-organismos no interior desse canal radicular. Para isso, o isolamento absoluto é mandatório. Então, ele fala que você, além de isolar absolutamente o elemento dentário, você tem também que fazer a desinfecção do isolamento absoluto com hipoclorito de sódio 2,5%. Tudo isso para evitar a contaminação ou a introdução de micro-organismos no sistema de canais radiculares. Lembre-se que esse dente tem vitalidade e, consequentemente, o próprio tecido pulpar evita que essas bactérias entrem no canal. Tá? Então, ele recomenda a limpeza do campo operatório com hipoclorito de sódio 2,5% ou iodo para limpar não somente o isolamento absoluto, como o dente também, antes de começar a tratar esse dente endodonticamente. E importantíssimo não utilizar substâncias tóxicas que possam desencadear inflamação nos tecidos perirradiculares. Então é fundamental que você trate apenas o tecido pulpar, evitando assim interações com o tecido perirradicular pela inserção de produtos tóxicos. Bom, a odontometria e o comprimento patente de canal é utilizado, ou seja, Siqueira recomenda a patência mesmo em dentes em biopulpectomias. Então ele recomenda que essa patência seja feita com instrumentos de baixo calibre, instrumentos de série especial, um instrumento número 15. Ele não recomenda ampliação muito intensa ao realizar a patência foraminal, mas ele recomenda que seja feita a patência. E o comprimento de trabalho deve ser feito 1 milímetro aquém da odontometria. Utiliza o hipoclorito de sódio 2,5% como solução irrigadora, e isso ele faz tanto para dentes vitais quanto para dentes não vitais, com ou sem lesão, enfim, pela classificação de Mário Leonardo. Caso não seja possível a finalização em sessão única, porque Siqueira recomenda que seja feito em sessão única, ele recomenda a utilização de medicação otosporin, um corticosteroide, ou a associação de hidróxido de cálcio com um veículo inerte, sem que seja um veículo biologicamente ativo. Não há necessidade de fazer manipulação com paramono, por exemplo, em dentes com biopulpectomias. Mário Leonardo. O que fala Mário Leonardo? É o defensor do coto pulpar. Ele recomenda que a instrumentação seja feita no comprimento de trabalho, que deve ser 1 milímetro a 2 milímetros aquém dessa odontometria. E Mário Leonardo, como conservar o coto pulpar, ele não recomenda a patência. Então, para Mário Leonardo, fazer patência em dente bio é ruim. E ele usa uma solução irrigadora com baixa concentração, a solução de Milton. É o hipoclorito de sódio a 1%. Não existindo tempo para a obturação em sessão única, que dá essa recomendação para obturar dentes polpados em sessão única, medicação com otosporin ou Calen, que é a associação do hidróxido de cálcio com glicerina. É um veículo também inerte. Já Cohen recomenda sessão única para todos os dentes
em biopulpectomias, tá? Já dentes despolpados. O sucesso consiste em a prevenção da infecção endodôntica, tá? Diminuindo a quantidade de bactérias no interior do sistema de canais, eliminação ou máxima redução de micro-organismos. A gente não consegue zerar o quantitativo bacteriano no interior do canal com a solução irrigadora. A única forma da gente zerar bactérias é esterilizando o dente, mas a gente não consegue esterilizar o dente. E aí Mário Leonardo fala que em necro 1, ele divide necro 1 de necro 2, que é a necrose com gangrenas pulpares, periodontites agudas, abscessos agudos, mas sem lesão radiográfica, tá? Já necro 2, ele divide dizendo que são os abscessos crônicos, os granulomas, os cistos perirradiculares ou os abscessos do tipo fênix. Vocês sabem o que é um abscesso fênix? Não? O abscesso fênix é um abscesso crônico que tornou-se agudo, tá? Então, já existia um abscesso crônico evidenciado por presença de lesão perirradicular, de radiolucidez associada ao ápice desse dente. Essa lesão tornou-se aguda, então é chamada de abscesso fênix. Tem todas as características de uma infecção ou de uma inflamação do tipo aguda, tá? De um abscesso do tipo agudo, só que com presença de lesão. E aí Mário Leonardo chama de necro 1 dentes com necrose, mas sem lesão radiográfica, e necro 2 dentes com necrose, mas com lesão radiográfica. Necro 1. Mário Leonardo diz que a infecção é restrita à luz do canal, tá? Então ele utiliza como solução irrigadora ainda o hipoclorito de sódio com baixa concentração, a solução de Milton, e ele recomenda ou diz que pode ser feita a obturação em sessão única. Já necro 2, ele considera que existe infecção em todo o sistema de canais radiculares. E aí ele recomenda uma solução de hipoclorito de sódio com uma concentração um pouco mais elevada. O hipoclorito de sódio 5,25%, ou a soda clorada, que é aquele hipoclorito com concentração variável de 4 a 6%. Também recomenda a solução de Labarraque, que é o hipoclorito de sódio a 2,5%. E recomenda também que não seja concluído em sessão única. Deve ser inserido no interior do canal uma associação de hidróxido de cálcio com um veículo biologicamente ativo. Para limite da instrumentação, Mário Leonardo recua de 1 a 2 milímetros, faz patência somente quando ele requer drenagem. Tá? Então, se o dente tiver um abscesso, Mário Leonardo, em necro 1, recomenda que seja feita a patência para estimular a drenagem via canal. Em necro 2, ele instrumenta um pouquinho mais próximo do comprimento de trabalho, ele recua 1 milímetro apenas e sempre faz patência. Siqueira faz o preparo químico-mecânico em todos os dentes, não só nos polpados, mas nos despolpados também, com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. E amplia sempre 1 milímetro aquém. Faz patência nos polpados e nos despolpados e sempre faz medicação entre sessões. Ele nunca obtura canais em sessão única que sejam necrosados. Então ele sempre faz medicação entre as sessões, ele faz múltiplas sessões para obturar dentes com necrose. E ele não divide entre necro 1 e necro 2. E aí, se o dente não tiver mais sintomatologia, se o paciente não tiver mais sintomatologia, ele faz a obturação em torno de 5 a 7 dias depois da primeira consulta. Desde que esteja sem sintomatologia. Cohen.
ele recomenda o preparo químico-mecânico com solução de hipoclorito de sódio a 1%, a solução de Milton, em volume abundante, e amplia de 0,5 a 1 milímetro aquém da odontometria. Ele diz que concentrações mais elevadas de hipoclorito de sódio podem afetar tecidos vivos e não aumentam a lise bacteriana, não aumentam a chance de matar bactérias. Tá? De fato, o hipoclorito de sódio em altas concentrações pode causar problemas muito graves para os pacientes e para os tecidos vivos, né? Necrose, caso exista extravasamento de hipoclorito para a região perirradicular. Um acidente bastante incômodo para o paciente e para a gente também, né? O paciente sente dor, aumento de volume imediato, o paciente mesmo estando anestesiado, ele vai sentir muita dor, começa edema, o paciente fica com o rosto super manchado de sangramento, porque existe uma hemorragia, né? Por semanas, então é bem complicado. E é isso, gente. Falei para vocês que ia ser rápido. Vocês têm alguma dúvida? Nos dentes com necrose pulpar, é correto afirmar apenas nos dentes com lesão periapical existe infecção no sistema de canais radiculares. Tchauzinho. A infecção não se propaga nos túbulos dentinários, pois os micro-organismos não conseguem penetrar ali. Tá, vamos lá. Letra A. Apenas nos dentes com lesão periapical existe infecção no sistema de canais radiculares? Não, né? A necro 1 de Mário Leonardo fala que dentes sem lesão apresentam necrose, então existe infecção sim no sistema de canais radiculares. A infecção não se propaga nos túbulos dentinários, pois os micro-organismos não conseguem penetrar ali? Claro que conseguem. Eles são muito menores do que o espaço do túbulo dentinário. Eles conseguem e penetram bastante nesse espaço do túbulo dentinário. Tá? Inclusive, uma das possibilidades de insucesso de tratamento endodôntico é, de fato, a presença dessas bactérias nos túbulos dentinários presentes lá na região apical. Tá? Os micro-organismos são totalmente removidos do sistema de canais radiculares pela ação dos instrumentos endodônticos? Não, né? Além disso, não é só o instrumento endodôntico que faz o preparo. Tem o instrumento e a solução irrigadora. Uma infecção pode se instalar no sistema de canais radiculares, pois não há mais capacidade de defesa tecidual da polpa. Não tem mais polpa, né? Então, uma infecção só se instala quando já não existe polpa. Enquanto existe polpa, ela tenta de todas as formas se defender. Tá? Essa é a resposta certa, né? Presença de lesão periapical, a solução irrigadora ideal é aquela que apresenta alta tensão. Não, está errado, é baixa tensão superficial. Facilitando a umectação, está errado essa aqui. É a letra D, então. Pois não há mais capacidade de defesa tecidual. Acho que a questão foi mal formulada, na verdade. Mas ele quer falar que não tem mais polpa, né? Bom, vamos lá. Paciente com 22 anos de idade, sexo masculino, relata episódios de dor aguda recorrente na região inferior esquerda. Dor aguda recorrente na região inferior esquerda. O exame clínico mostra uma fratura vertical no sentido mesiodistal do dente 37. O exame radiográfico mostra alteração radiolúcida periapical recente indicativa de abscesso periapical. Quando a inflamação pulpar é intensa o suficiente para ocasionar odontalgia severa e contínua, esta condição, em geral, evolui para... Qual que é a resposta? Se a gente tem um quadro de pulpite irreversível, o que a gente tem que fazer nos quadros de pulpite irreversível? Tratar o canal, não é?
Por que a gente tem que tratar o canal? Porque o passo próximo da pulpite irreversível é a polpa necrosar. Nos casos de necrose pulpar infecciosa, a terapia endodôntica normalmente requer múltiplas sessões. Assinale a opção que indica a medicação intracanal mais indicada para casos em que se deseja obter uma adequada desinfecção do sistema de canais radiculares de dentes não vitais com polpa infectada. E aí, o que vocês acham? Oi? Letra E. Hidróxido de cálcio, paramonoclorofenol canforado mais glicerina. Tá? Prefeitura de Macapá, 2004. Paciente de 25 anos queixa-se de dor espontânea difusa e não responde mais a analgésicos. Espontânea, difusa e não responde mais a analgésicos. Clinicamente, verificou-se que o elemento 35 apresentava uma lesão de cárie profunda, sem exposição pulpar. Radiograficamente, o dente não apresentava lesão periapical. Qual o tratamento mais indicado? Aí tem uma sequência clínica aí, né? Anestesia, exploração do canal e obtenção do comprimento de trabalho, pulpectomia, completo preparo químico-mecânico do canal. Se não houver dor à percussão, pode-se proceder à obturação do canal radicular. Se houver limitação de tempo, utilizamos medicação intracanal com pasta de hidróxido de cálcio e selamento coronário. Parece o Siqueira, né? Essa questão parece o Siqueira escreveu aí. Então é letra A mesmo. Tá? Anestesia, inundação da câmara com solução de hipoclorito, desinfecção progressiva, completo preparo, colocação de medicação intracanal com pasta de hidróxido, selamento coronário. Tá certo, tá? Mas a letra A está mais completa. Ele fala até que se tiver tempo suficiente, você pode proceder com a obturação. Anestesia, remoção da lesão cariosa, aplicação de cimento de hidróxido de cálcio, selamento coronário? Não, né? Você vai deixar o paciente morrendo de dor. Anestesia, cirurgia de acesso, drenagem da coleção purulenta? Não tem pus, né? É um dente vital. Por isso que ele sente dor. Senão ele não sentiria mais dor espontânea. Tá? Então só existe pus quando já não existe mais vitalidade pulpar. Os famosos abscessos perirradiculares. Anestesia, remoção da cárie, selamento coronário. Coitado do paciente, né? Não façam isso. Beleza? Alguma dúvida? É muita matéria, né? São vários capítulos. De fato, é pouco tempo para a gente conversar sobre isso, mas vocês têm que estudar em casa bastante isso aí tudo, entendeu? Para tentar fixar. Essas questões são sempre muito importantes para vocês verem qual que é a ideia dos concursos, o que os concursos geralmente pedem em relação a determinados assuntos. Tchau, tchau. Tá? Mas é isso. Não desistam.